É, meu povo, e hoje esse canal tá diferente. E eu já vou te dizer o porquê. Mas antes de tudo, eu já vou te pedir pra você deixar o seu like, comentar, porque o assunto hoje tá babadeiro, ativar o sininho de notificações. E se você ainda não é inscrito aqui, por favor, né, gente? Se inscreve aí no canal, me ajuda a chegar aí aos 300, aos 400, rumo a 1000 inscritos. Mas vamos lá pro vídeo, porque hoje a gente tem um assunto muito sério pra conversar. Então, vamos lá. Bem, gente, eu queria estar abordando aqui o assunto do momento, né? Queria não, eu vou estar abordando aqui neste canal hoje o assunto do momento, que é aí a agressão, né? Digamos assim, cometida entre o Will Smith e Chris Rock, né? A agressão aí que o Will Smith fez com o Chris Rock, né? O tapa na cara que ele deu em pleno Oscar. Bem, gente, lembrando que eu não tô aqui pra julgar ninguém, também não sou a dona da verdade, tá? O que eu falar aqui é baseado, na minha opinião, é baseado no que eu penso e no que eu acho, mas eu acho que é bem interessante a gente falar sobre isso, porque esse negócio aí ficou meio estranho. De primeira, quando eu assisti aquela cena, eu achei que aquilo era uma armação, sei lá, que fosse uma brincadeira, alguma coisa ali combinada entre eles, e fiquei com aquilo na minha mente. Fui procurar a fundo saber mais sobre o assunto, né? A primeira visualização que eu tive, eu não tinha a tradução do que estava sendo dito. Eu só consegui ver mesmo aquela cena do Will Smith levantando, indo até o palco e dando o tapa na cara do Chris Rock. Ok, não tinha a tradução para o português, não entendi o que estava se passando ali. Como eu falei, achei que fosse uma brincadeira, fui procurar saber. E aí eu vi que o Chris Rock tinha feito uma brincadeira de super mau gosto com a esposa do Will Smith, né? Falando lá do problema dela, a doença que ela tem, que é a alopécia, que pra quem não sabe é aquela doença que causa a queda dos cabelos. É isso aí, ela tá careca, ela tá sem cabelo devido a esse problema, a alopécia, né? Que causa a queda dos cabelos. Mas aí vamos lá. Ele foi lá, levantou, agrediu, deu tapa na cara, voltou, riu da situação. Depois ele subiu ao palco chorando. E aí foi onde ele desabafou sobre a doença da esposa dele e tudo mais, né? Sobre ter ficado chateado com a brincadeira de mau gosto, a piadinha lá que foi lançada contra a esposa dele, e aí chorou, caiu aos plantos e tudo mais. Entretanto, ganhou o Oscar. Agora vamos lá. Voltando. Quando o Chris Rock fez a brincadeira de mau gosto, se vocês pararem para assistir o vídeo, vocês vão ver que o Will Smith levanta a cabeça e dá uma gargalhada. Não parecia incomodado com aquela piada, com aquela brincadeira que tinha sido feita com a esposa dele. Só que ao olhar para a esposa dele e ver a cara dela, que era uma cara assim, de total indignação, foi o momento onde ele levantou, foi até o palco e deu o tapa na cara. Então, ao meu ver, ele fez aquilo mais pela expressão da esposa do que pelo que ele realmente pensou. Entendeu? Só que assim, gente, vamos lá. Eu sou super fã do Will Smith como ator. Quero deixar isso bem claro. Sou super fã dele como ator. Acompanho ele desde lá de trás, na época em que ele ainda era rapper. Porém, nessa época ele não era estourado. Acho que ele veio a estourar com Um Maluco no Pedaço. Pelo menos foi a primeira visualização que eu tive dele. Foi naquela série Um Maluco no Pedaço, né? Que ele era ali o ator principal da série. Fez muito sucesso naquela época. E, gente, como ator, eu super ok. Sou super fã dos trabalhos dele, dos filmes, de tudo aí que ele faz. Acho que ele é maravilhoso. Incontestável, pelo menos pra mim, como ator. Mas como pessoa, eu achei que ele poderia, assim, ter relevado um pouco, sabe? Primeiro que com agressão a gente não resolve nada. Segundo que agora o cara que, pô, se esforçou, deu o seu melhor, tá correndo risco de perder esse prêmio. É isso aí, ele tá correndo risco de perder lá a estatueta do Oscar. Por quê? Porque não é permitido agressões ali
no show, né? Digamos assim, não é permitido nenhum tipo de agressão. Então ele tá aí correndo o risco de perder essa estatueta, né? Então eu acho assim que se a gente for parar para analisar, é lógico que aquela brincadeira foi de péssimo gosto. É lógico que não se deve fazer isso com ninguém, tá? Eu vim aqui levantar a bandeira das mulheres, dos homens e enfim, de quem passa por esse problema, gente. Vamos ter mais empatia com as pessoas, entendeu? Independente da gente ser comediante ou da gente não ser, eu acho que há lugares e lugares e momentos e momentos. Eu acho que aquele momento ali não foi o momento e nem a brincadeira foi tolerável. Foi totalmente intolerável a brincadeira que o Chris Rock fez com a esposa do Will, né? Mas aí eu te pergunto, o Will teve essa atitude toda, foi lá, deu tapa na cara do cara, do rapaz, parará, parará, parará. Ok. Vamos lá em 2020. Em 2020, o casamento do Will Smith virou de cabeças pro ar. Por quê? Porque ele descobriu que a esposa dele estava traindo ele com um amigo do seu filho. O amigo do seu filho. É isso aí. Gente, contra provas não há argumentos, né? Então vamos continuar. Vou beber uma água porque a gente vai falando dos assuntos polêmicos e o calor vai vir. Ele descobriu aí que a esposa dele estava tendo um suposto caso com um amigo do filho dele. Tá. Houve agressão? Não houve agressão. Provavelmente, se tivesse ouvido agressão, teria sido um escândalo naquela época. Houve essa coisa toda de, pô, vou lá, vou levantar, vou dar um tapa na cara do rapaz que está saindo com a minha mulher. Houve. Não houve. Mas aí eu te digo, ser traído pode. Mas fazer uma brincadeira de mau gosto, não pode, eu vou lá e vou agredir. Gente, eu não tô dizendo que o que o Chris Rock fez foi certo, foi o que eu falei, foi totalmente errado. A brincadeira de mau gosto foi péssima, tá? Se eu pudesse falar isso, eu falaria pra ele, vamos parar com a piadinha, porque foi péssimo. Só que, gente, tá na cara que o Will Smith só tomou aquela atitude devido à feição que a mulher dele fez na hora. Porque até então ele tava caindo na gargalhada juntamente com o Chris Rock. Ele tava achando engraçado o que o Chris Rock fez. Se você não assistiu isso ainda, eu te convido a assistir para você analisar o que eu tô falando. Não tem como colocar esse vídeo aqui agora, mas eu te convido a você ir lá na internet, pesquisar e analisar o que eu tô te falando. Ele tava totalmente descontraído e caindo na gargalhada junto com o Chris Rock e de repente ele pá. E nesse pá foi onde ele viu a cara que a esposa dele estava, levantou e deu o tapa na cara do Chris Rock. Então, gente, vamos deixar bem claro aqui. Uns estão dizendo que isso foi tudo armação, outros estão dizendo que não foi. Verdadeiramente, a gente ainda não tem como saber, mas eu acho que com o passar do tempo isso vai se desenrolar mais ainda, né? Mas eu acredito que como ator, o Will mereça sim, tá? Ter ganhado esse Oscar. Mas como pessoa, eu acho que a atitude dele foi errada. Ele poderia muito bem ter levantado ali a bandeira das mulheres, ter defendido a mulher dele, ter, né, falado algo que engrandecesse a mulher dele e que defendesse, né, ela nesse lado aí, dessa doença que ela tem, desse problema que ela tem. Eu acho que isso seria um tapa na cara sem mão. Eu acho que isso seria muito mais bonito e muito mais relevante e ele não correria o risco de perder o Oscar. Porém, agora, ele está correndo esse risco de perder o Oscar. Ele está correndo o risco de ser aí processado. Ele perdeu muitos e muitos seguidores. Ele está sendo totalmente perseguido, assim, perseguido que eu digo na internet, ele está sendo perseguido, caluniado, ofendido, as pessoas estão, assim, massacrando ele. Eu procurei saber e vi que as pessoas estão, assim, caindo em cima mesmo, depois do que ele fez. Apesar de não ter sido um ato errado, porque ele estava ali a todo momento defendendo a mulher dele, o que eu acho que seria a atitude de qualquer homem. Só que, pela questão da agressão e ele ser uma pessoa pública,
acabou que se tornou errado, porque as pessoas jamais vão aceitar que uma pessoa pública, o Will Smith, gente, estamos falando de Will Smith, vá lá e dê um tapa na cara do outro em pleno Oscar. Então as pessoas não conseguem entender que foi porque a esposa dele foi ali humilhada, né? Foi ofendida. As pessoas não conseguem levar para esse lado. As pessoas só estão conseguindo visualizar a parte em que ele deu o tapa na cara. E de fato foi errado, sim, pelo menos na minha opinião. Eu acho que ele poderia ter levantado uma bandeira ali, ficaria muito mais bonito para ele se sobressairia muito melhor do que ele pegar e simplesmente ir lá agredir, né, o outro rapaz e agora tá aí correndo o risco de perder esse prêmio. Gente, então eu acredito que essa história não vai parar por aí. Ainda vai ter muito o que falar, ainda vai ter muito o que se comentar, tá? Eu creio que assuntos e polêmicas ao redor disso ainda se levantarão, sim, com certeza. O Will Smith, ele sempre passou isso para as pessoas, ele sempre deixou bem transparente para as pessoas que ele é um homem totalmente reverente, que ele é um homem totalmente submisso à esposa dele. Ele tem uma certa veneração ali pela esposa dele, que de fato é uma mulher linda, que de fato é uma mulher, né, muito bonita. E, enfim, ele tem essa veneração, essa reverência toda à esposa dele. Isso daí já ficou claro, que ele sempre defendeu ela em tudo, até mesmo aí quando ela o traiu, né? Ele continuou com ela, manteve o casamento, mesmo sabendo que foi com um amigo do filho dele, que é uma coisa muito grave, né? Ele continuou com ela, manteve o casamento, estão aí juntos até hoje, né? São casados há muito tempo. Mas eu acho assim que a atitude dele foi o que ele próprio disse, foi sem pensar, foi por impulso. Eu acho que se ele tivesse parado para analisar um pouquinho melhor, ele poderia ter tomado uma atitude coerente, uma atitude melhor pensada do que aquela que ele tomou, sabe? Eu acho que de fato não foi legal para a imagem dele, nem para a imagem da esposa dele, sabe? Para a imagem da família dele em si, não foi legal a atitude que ele tomou. Ele tem filhos, ele tem exemplo a dar, né? E a gente sabe que a agressão não leva a lugar nenhum. Não foi legal também para a imagem do outro lado, tal do Chris Rock, mas até então cada um carrega a sua cruz, né? Porque também ninguém mandou fazer piadinha com os outros. Mas enfim, gente, sou super fã do Will. Tô torcendo pra que essa história aí tenha um final legal, assim, um final, né? Um desfecho bem resolvido, que consiga ser uma coisa assim que fique bem resolvido para ambas as partes ali. Sinto muito pela situação que essa mulher passou perante a milhões de pessoas, né, gente, que estavam ali. Eu acho que ninguém merece passar por isso, de forma alguma. Não desejo isso para ninguém. Não tô aqui para defender a atitude do outro rapaz, mas também não tô aqui para defender a atitude do Will Smith. Eu acho que ambas as partes agiram de forma errada. Vamos aí começar a ter um pouco mais de conscientização e saber que a agressão não leva a lugar nenhum. A gente age por impulso, de vez em quando a gente age, né? Somos seres humanos, também não podemos ser hipócritas e vir aqui dizermos que nunca vamos fazer isso. Gente, eu não tô levantando essa questão aqui de que, eu nunca vou fazer isso. Talvez um dia eu possa fazer, não sei, sabe? Por questão de impulso. Foi o que o próprio Will Smith falou. A gente tem os nossos impulsos como seres humanos e às vezes a gente faz as coisas sem pensar. E ele se desculpou, ele se retratou, ele chorou e ficou ali aquela situação, aquele clima, levou a estatueta do Oscar para casa. Parabéns aí, seu Will Smith, mas agora tá correndo o risco de perder essa estatueta, né? Ter que ser devolvida ou passar para outra pessoa. Assim, de fato, eu não sei o que acontece. Eu acho que isso nunca aconteceu no Oscar antes, porque tem lá uma lei que é bem nítida, que diz que a gente não pode rolar nenhum tipo de agressão, nem verbal e nem física. Então eu também não sei se o que Chris Rock fez vai ser considerado como uma agressão verbal à mulher do Will Smith, mas enfim, gente, a gente vai ficar aí acompanhando, né, para saber no que vai dar isso. Vamos esperar que esse fim aí
seja um fim que, né, não prejudique ninguém, que tudo saia, assim, dentro da melhor maneira possível, seja resolvido. E de coração, foi o que eu falei, eu sinto muito pela mulher do Will Smith, sinto muito pelo que ela passou, né, pela humilhação que ela passou, porque isso é uma humilhação, gente. Você tá ali sentado perante tantas e tantas pessoas e de repente, sem você estar esperando, vem pá, essa bomba em você, então, né, é uma humilhação. Então, é isso. Eu espero de coração que isso tenha um bom desfecho. Então, muito obrigado para vocês que assistiram até aqui. Deixem aí, ó, nos comentários o que vocês estão achando dessa história aí, porque eu sei que isso tá dando pano pra manga, entendeu? Eu sei que com certeza você deve ter sua opinião aí sobre o que você acha, sobre o que aconteceu aí, né, desses fatos todos. Então deixe a sua opinião. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa aqui no comentário, que é muito importante pra mim. Estou pretendendo trazer mais vídeos como esse aqui pro canal. Esse está sendo o primeiro de uma série aí de muitos que virão. Então deixe o seu comentário, ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo que se passa aqui no canal. Se inscreva, gente, se inscreva, não paga, não custa nada. Vamos se inscrever no canal para ajudar a amiga. Se inscreva, tá? E é isso, gente. Vamos que vamos, e vamos continuar assistindo aí, vamos continuar por dentro das redes sociais, que é pra gente ficar sabendo de tudo. E que o Will Smith tem aí uma história feliz com a esposa dele, com toda a família, com o Jock também. E que, enfim, que a amizade continue, né, gente? Porque... Gente, que a amizade continue foi ótimo. Não sei se tem como essa amizade continuar depois desse tapa na cara. Mas assim, se tiver, que continue. E é isso, gente. Beijo, obrigado por terem ficado até aqui. Aqueles que ficaram, tá? E aqueles que não ficaram também. Muito obrigada. E não esquece de se inscrever. Fui!